Pedro, queria a seguinte visão sua. Sua visão, pelo conhecimento que você tem de China. O que a China quer hoje? Nós estamos em 2024. Já são aí 75 anos, né? Da Revolução de 1949. É isso, 75 anos. O que a China quer hoje? Na tua visão. Olha, eu tive a oportunidade de ter acesso, tá, a lideranças do Partido Comunista Chinês em uma das viagens que eu fiz. Na segunda viagem que eu fiz foi em 2001. E mantenho alguns contatos até hoje com fontes da República Popular da China, né? Fiz recentemente um curso sobre combate a crime transnacional, né? E o que a China quer, tá, é dominar o mundo sob o ponto de vista comercial. Por que isso? A gente tem que entender a psique chinesa. Ao contrário dos Estados Unidos, que até hoje só sofreram, desde 1812, né, só sofreu mais um ataque, que foi o ataque das Torres Gêmeas e ao Pentágono, né? A história chinesa é cheia de invasões e de guerras civis, né? Só na Revolução Taiping, que foi na década de 1860, a China perdeu, não se sabe até hoje, e tem historiadores que dizem que chegaram a 60 milhões de baixas, civis e militares, tá? No mínimo 20 milhões de pessoas, numa guerra civil em 1860. Em 1860, tá, a nossa população não chegava a 30 milhões de pessoas. Ou seja, eles perderam uma população imensa, tá, em uma revolução apenas. Então, a ideia da China é, se possível, evitar qualquer conflito militar. Por esses dias, um amigo, num dos grupos de WhatsApp, chegou e disse, não dá para medir a real eficiência do Exército Popular de Libertação, e quando se fala Exército Popular de Libertação, a gente tem que lembrar que o Exército Popular, existe a Marinha do Exército Popular de Libertação, né? No caso, a gente estava discutindo a Marinha do Exército Popular de Libertação. Existe a Força Aérea do Exército Popular de Libertação e existe o Exército Popular de Libertação, propriamente dito, é a 4ª Artilharia, que é a parte nuclear deles. Tá? Então, eles diziam, não dá para medir, porque nunca entraram em combate. Aí eu cheguei e disse, olha, isso aí exatamente prova o sucesso do Exército Popular de Libertação. O fato deles não ter entrado em combate. Na visão deles... Estados Unidos entra em combate toda hora e só perde, Pepe. Estados Unidos entra em combate toda hora e só perde. Estados Unidos entra em combate toda hora e só perde. Perdeu o Afeganistão, perdeu o Vietnã, saiu do Iraque. Quer dizer, experiência eles têm, né, em perder. Sim, agora é o teu negócio. A China não quer nenhum tipo de conflito. Tá? Eles sabem que podem conquistar o mundo por meio de soft power. Tá? Eles podem... o que eles estão fazendo na África hoje em dia é genial. Né? O projeto Um Caminho... um cinturão, um caminho, né, que eu prefiro chamar de a nova Rota da Seda, é um projeto sensacional, liga o Oriente ao Ocidente, tá? Com um intercâmbio comercial brutal. Né? Se você observar hoje, os BRICS, que fazem parte desse projeto amplo da China, tá? E a Índia, de certa forma, vai se beneficiar muito disso, tá? O Brasil também, dominam as principais rotas comerciais. O meu último artigo é exatamente sobre isso. Tá? Dominam a rota
que sai da China e vai até o Golfo Pérsico. Hoje em dia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos fazem parte do BRICS. Né? Aí, Canal de Suez, Egito faz parte do BRICS. Tá? E a rota polar, que é uma rota que começa a ganhar importância, está sob controle da Rússia. Ou seja, temos que também lembrar que a Rota do Cabo da Boa Esperança também está sob controle de um país do BRICS. Né? Então, se você observar, as grandes rotas comerciais do mundo, tirando a do Atlântico Norte, entre Estados Unidos e Europa, estão na mão do BRICS, poxa. Isso como é que eu vou te falar? Favorece muito as ações futuras que o BRICS pretende implantar, que são ações visando o desenvolvimento de uma ordem social justa e, o que é mais importante, sem imposição de pensamento político. Tá? Esse é o segredo do poder da China atual. Ela não obriga os outros países a seguirem o pensamento dela. Tá? Cada um segue dentro do que considera correto, tá? Sem sofrer nenhum tipo de sanção. Eu acho isso extremamente interessante. Então, a ideia da China é realmente o controle comercial do mundo. Tá? Ela já se transformou na grande fábrica do mundo, né? Hoje em dia, 90%, estou exagerando, 70% da produção global de bens industrializados é na China. Né? E não é porque a mão de obra é barata. O trabalhador chinês recebe, em termos de dólar, o dobro do que o nosso trabalhador. Em termos de paridade de compra, a China vive hoje, tem um patamar similar ao da Itália. Tá? E tem uma coisa que começou a ocorrer de uns tempos para cá, que é o seguinte: eles começaram a trabalhar com o mercado interno. O mercado interno da China começou a consumir. Você já imagina, porque antes não consumia. O chinês é um poupador em essência. Tá? E eles começaram a consumir. Um amigo meu teve recentemente lá em Nanjing, teve em Xangai, teve numa cidade chamada Suzhou, né? E Suzhou tem uma história à parte que daqui a pouco eu conto. E a Avenida Nanjing, que antigamente era uma espécie, quando eu fui a primeira vez na China, em 1987, era uma 25 de março, hoje em dia é comércio de altíssimo luxo, lotado. Tá? Shoppings lotados. Esse é o testemunho que eu tenho de gente que esteve recentemente na China. Teve em novembro. Ou seja, os chineses começaram a consumir. E isso muda muita coisa. Tem um livro importante, tá, do Maurício Lírio com Y, que é um diplomata brasileiro, que está na biblioteca da FUNAG. Dá para você baixar tranquilamente. Tá? Que fala sobre a questão da China potência. Numa hora dessas aqui, vocês me tiram um pouquinho do ar, deixam o Ricardo falando, e eu vou lá pegar alguns livros que eu acho importantes dentro da minha biblioteca. Tranquilo, vou passar para a próxima pergunta, a gente faz, não tem problema. O que eu falei, eu penso, a gente tem uma tradição aqui, Pepe, todo mundo que vem aqui no canal quer voltar, porque a repercussão é boa, o papo é muito legal, o público participa bastante, mesmo se você não conseguir mostrar tudo nessa live, a gente faz outras aí, não tem problema, isso aí é galho legal. Tá?
Você quer passar para a próxima? Quer concluir o raciocínio? Posso passar para a próxima? Eu acho que deu para entender bem a questão do que a China pensa, tá? E isso de relações exteriores do Partido Comunista Chinês. Ele foi muito claro nisto, tá? Que a ênfase da China é o domínio comercial, tá?